Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de programação linear, certo? Então, as duas aulas passadas nós falamos sobre a pesquisa operacional em si e fizemos uma introdução de programação linear, certo? Vendo aquele exemplo que inclusive nós vamos resgatar, né, da empresa que tem 3 fábricas e ela precisa dividir o tempo de cada fábrica para poder produzir os produtos lá de tipo 1 e tipo 2, certo? Hoje nós vamos falar de programação linear já mais da parte conceitual e em relação ao simplex, que é um dos principais algoritmos de solução de programação linear, certo? Então, assim, vamos começar resgatando o exemplo da aula passada, né? Que ele vai ser importante, a gente vai utilizar muito ele hoje durante os nossos conceitos, certo? Então, lembrando, eu tenho uma empresa que produz portas e janelas, certo? E ela tem 3 fábricas, uma primeira fábrica, uma segunda e uma terceira. Cada uma delas tem um objetivo. A primeira trabalha com alumínios, a segunda com madeira e a terceira vidros e montagem. Então, se eu quero produzir uma porta de vidro e madeira, primeiro ela passa pela fábrica 2 e depois vai para a fábrica 3. E aí, em cada uma dessas fábricas ela vai passar, vai demandar algumas horas de trabalho para produção, certo? E ela não ocupa a fábrica 1 porque a fábrica 1 trabalha com alumínio. E da minha forma, se eu quero produzir uma janela com esquadria de alumínio, eu preciso primeiro de algumas horas da fábrica 1, certo? Para depois pegar o que foi produzido na fábrica 1, mandar para a fábrica 3, que vai produzir o vidro e fazer a montagem. E aí vai gastar também algumas horas da fábrica 3. Aqui eu tenho informação de quantas horas são gastas para cada tipo de produto, né? Dependendo da fábrica onde ele está. Então, o produto tipo 1 gasta da fábrica 1 hora da fábrica 1 e 3 horas lá da fábrica 3. Produto tipo 2 gasta 2 horas da fábrica 2 e 2 horas da fábrica 3. Aqui eu tenho o valor que eu recebo por cada lote produzido, né? E aqui eu tenho as horas que as fábricas ainda têm disponíveis, né? Então, a fábrica 1 ainda tem 4 horas disponíveis que eu posso alocar para produzir produto do tipo 1. Né? Então, um lote do produto tipo 1 ele vai gastar 1 hora de trabalho. Eu posso produzir, então, até 4 lotes de produto do tipo 1, certo? Só que quando eu produzir esses 4 lotes, ele vai esgotar todas essas 4 horas. E além disso, esses 4 lotes ainda vão requisitar cada um 3 horas lá da fábrica 3. Então vai gastar no total 12 horas da fábrica 3. A fábrica 3, né, ela tem 18 horas lá livre. Eu gastei 12, então vão sobrar 6 horas livres aí nessa da fábrica. E eu vou ganhar 3.000 por esse lote produzido, né? E aí a questão é exatamente, eu produzo então o máximo de produto tipo 1 e depois o que restar de tempo eu produzo do tipo 2, né? Então aqui vão sobrar 6 horas, né? Se eu produzir o máximo aqui, que é 4, aqui vão sobrar 6 horas. Então eu ainda posso produzir 3 do tipo 2. Será que seria mais interessante eu produzir o máximo do tipo 2 e o que sobrar para produzir do tipo 1? Ou será que seria mais interessante eu fazer uma divisão ali diferente? Não aloca tudo para um lado e depois ver o que sobra para o outro. De repente um meio termo pode me dar um lucro final melhor. No final o que eu quero é o lucro máximo somando tudo, certo? Isso eu quero. E aí, então a gente modela esse problema como um problema de pesquisa, um problema de pesquisa operacional em si, porque eu tenho atividade, né, concorrendo por recursos. No caso aqui, a atividade é produção de lote do produto tipo 1 ou produção de lote do tipo 2, e eles estão concorrendo por quê? Por horas de trabalho disponíveis nas fábricas. Então esse é o recurso nesse meu exemplo, certo? E aí então a gente modela nosso problema, né? Então na aula passada nós chegamos a esse modelo aqui, né? Qual é a minha função objetiva? Aquilo que eu quero, no nosso caso aqui, maximizar. Eu quero aumentar o meu lucro. Então é minha função Z, que é 3x1 mais 5x2. Por que 3x1 mais 5x2? Esse 3 aqui eu penso já em milhar. Então cada lote produzido do tipo X1, do tipo 1 de produto, me dá 3.000 de lucro. X1 é quantos lotes eu vou produzir de produto do tipo 1. Então se eu produzir 1, vai ser vezes 3. Se eu produzir 2, vai ser vezes 3 e assim por diante, né? Cada um que eu produzo do produto 1, eu tenho 3 de lucro.
E cada um que eu produzo do tipo 2, que é que vai indicar minha variável x2, x2, 1, 2, 3, assim vai me dar 5.000 de lucro. E é por isso o 5 aqui, né? E os dois se somam. Quanto eu ganhar com o produto tipo 1 e quanto eu ganhar com o produto tipo 2, eu vou somar. Eu quero maximizar isso aqui. Só que maximizar isso está sujeito a quê? Aquelas minhas restrições de horas, né? Então lembrem, a minha fábrica 1 ela tem 4 horas disponível. Para cada lote do produto 1 ela vai gastar 1 hora. Então x1 vezes 1, esse que está aqui. Né? Então x1 vezes 1 tem que ser menor ou igual a 4. A fábrica 2 tem 12 horas disponível. Só que cada lote do produto 2 vai gastar 2 horas da fábrica. Então, o número de lotes produzido vezes 2 tem que ser menor ou igual a 12. E a terceira fábrica, né, ela vai pegar tanto produto do tipo 1 quanto do tipo 2. Sendo que o produto do tipo 1 vai gastar 3 horas naquela fábrica e o produto do tipo 2 vai gastar 2 horas naquela fábrica. A soma das horas gastas para os produtos do tipo 1 e 2 tem que ser menor ou igual a 18. E, além disso, quanto eu vou produzir, né, de tipo 1 e tipo 2 tem que ser maior ou igual a 0. Não posso dizer que vou produzir menos 5 lotes. Não faz sentido, né? Não tem como, na vida real, produzir uma quantidade negativa de lote de janela ou de portas, certo? Então, esse é o nosso modelo, tá? Que a gente chama de forma padrão, a gente já fala disso, tá? E nós resolvemos esse modelo graficamente, certo? Então, como foi graficamente? Tração das retas, né? Então, assim, vamos observar aqui, x1 menor ou igual a 4. Então, se eu pegar x1 igual a 4, eu tenho uma reta, certo? x1 igual a 4 é uma reta, que é essa reta bem aqui, ó, x1 igual a 4. Então, todos esses pontos aqui que formam essa reta, o x1 é igual a 4, não importa o x2, né? Eu tenho que, a minha primeira restrição é x1 menor ou igual a 4. Então, menor ou igual a 4, no x1 menor ou igual a 4, está para cá, para a esquerda, né? Então, está à esquerda dessa reta. Minha segunda restrição, 2x2 menor ou igual a 12. Então, 2x2 igual a 12, ou x2 igual a 6, né? Pega esse 2 e faz para cá dividindo. x2 igual a 6 é uma reta, certo? Que é essa reta aqui, ó, x2 igual a 6, né? Tá aqui em cima do 6, ou 2x2 igual a 12, é a mesma coisa, né? Essa é a minha reta. E a minha restrição é que tem que ser menor ou igual a essa reta, então tem que estar para cá, para baixo. Eu tenho a terceira restrição, que é 3x1 mais 2x2 menor ou igual a 18. A reta da igualdade é essa bem aqui, ó, 3x1 mais 2x2 igual a 18. E é menor ou igual a 18, então abaixo dela. Então percebam que se eu pegar essas retas e traçar as restrições, eu tenho essa parte para cá, né? Só que ainda tem duas restrições adicionais, que é x1 maior ou igual a 0 e x2 maior ou igual a 0. Então x1 maior ou igual a 0, então tudo que é negativo, né, tem que cortar, tanto para esse lado esquerdo quanto para o lado direito. E aí eu fico com esse trapézio aqui, né? Então essa região aqui, chamada aqui de região permissível ou região de soluções factíveis, é a região que tem possíveis soluções do meu problema, aquelas que realmente qualquer valor aqui eu posso escolher e aplicar na prática naquele meu problema. Se eu sair dessa região, aquele valor não atende às minhas restrições. Com tudo que está aqui atende a todas as restrições. O que não está aqui, o que está fora, não atende às restrições. Aqui tem infinitas soluções, né? Tem infinitos pontos. Entre esses infinitos pontos aqui, qual é aquele que é o melhor para mim? Ou seja, que ele maximiza a minha solução. Então, eu vou pegando o que? A reta da minha função objetiva e vou encontrando qual é aquela, como eu quero maximizar, aquela que está mais alta. Qual é a reta mais alta, bora pensar assim, né? Que toca aqui, essa é a minha região factível. Então a reta é essa daqui. Toca exatamente o ponto 2 e 6, né? Então x1 igual a 2, x2 igual a 6. Que me dá um valor de 36. Então esse 36 é o meu valor ótimo
é o valor ótimo dessa minha solução para esse meu problema, ok? Então 2 e 6 significa x1 igual a 2, então coloco 2 aqui, 2 vezes 3, 6, e x2 igual a 6, 6 vezes 5, 30, somos 2, 36, né? E esses valores atendem a todas as minhas restrições, né? 2 menor ou igual a 4, quando eu botar 6 aqui vezes 12 igual a 12, e 6 mais 12 menor ou igual a 18, no caso igual a 18, né? E também são valores não negativos, né? Então atende a todas as minhas restrições e me dá o meu valor máximo, certo? Que é esse 2 e 6, né? x1 igual a 2, aqui não é o número 2,6, né? Que é o ponto, x1, 2 e x2 igual a 6, certo? Então essa é a minha solução. Esse caso aqui de resolver graficamente, ele é interessante quando eu tenho poucas variáveis, no caso 2 variáveis. Se eu tenho até 3 variáveis, eu consigo fazer um desenho 3D ali e tentar encontrar graficamente. A partir disso, não tem como eu esboçar graficamente, né? E não tem como eu aproveitar o visual, digamos assim, né? O desenho para poder achar essa minha solução. E por isso nós precisamos de métodos específicos, né? Mais sofisticados para resolver o nosso problema de encontrar esse melhor valor, essa minha solução ótima, né? E aí, esse exemplo aqui é importante porque nós vamos sempre estar retornando a ele para ver os conceitos, tá? Então, entrando aqui em programação linear em si, né? Lembrando, nós vamos estar sempre tratando desse assunto com base nesse livro do Hillman e do Lieberman, Introdução à Pesquisa Operacional, inclusive os exemplos, muita coisa é copiada do livro, certo? Então, o que está aqui nos slides vocês vão encontrar lá no livro. Estudem por ele, certo? Ninguém estuda pelos slides, o livro é que é a fonte completa de informação, certo? Então estudem por ele, né? Então, primeira coisa em programação linear é modelar o nosso problema, certo? Nós falamos lá, quando está tratando de pesquisa operacional, que tem aquela questão de entender o problema, coletar dados, para depois gerar um modelo matemático que representa o nosso problema. Então, em programação linear, nosso modelo vai ter esse formato, não só programação linear, de modo geral, vai ter esse formato, só que aqui, como a gente está com programação linear, nós vamos ter sempre funções lineares, certo? Então, o meu problema na forma padrão é maximizar, tá? Nosso problema ele pode ser também de minimizar, mas na forma padrão nós colocamos ele como maximizar, tá? O que fugir da forma padrão, nós vamos ver mais na frente como coloca na forma padrão, certo? Então, nosso problema na forma padrão é maximizar o que a gente chama aqui de função objetivo, tá? Então, o problema é uma maximização, eu quero encontrar uma solução que me dá o melhor em termos de número, no sentido de aumentar o número, tá? Quero maximizar aquele número, onde eu vou calcular esse número por essa função aqui que a gente chama de função objetiva. Então, a função objetiva é aquela função que eu quero, na forma padrão aqui, maximizar, encontrar o valor máximo para ela, né? Que aqui é interpretando pelo Z. E ela é o que? As minhas chamadas variáveis de decisão, né? Então, x1, x2, x3, assim vai. E é lógico, eu posso dar qualquer nome para essas variáveis, né? Aqui, só para simplificar, sistematizar. Então, x1 é a variável de decisão que representa ali o número que eu vou escolher para para decisão em relação a algum aspecto do meu problema, né? Então, no exemplo que nós estávamos vendo, o x1 representava quantos lotes eu vou produzir de produtos do tipo 1, que são, não lembro mais exatamente, né? Mas acho que era porta com esquadria de alumínio e vidro, né? Então, x1, quantos lotes eu vou produzir do produto tipo 1. O x2 lá era quantos lotes eu iria produzir do produto tipo 2. E eu só tinha essas duas decisões, então acabava. Meu problema, ele pode ter N variáveis de decisão. Cada uma dessas representa algo que eu tenho, como o nome diz, decidir, certo? Eu tenho que escolher um valor numérico para essa variável, ok? E cada uma dessas variáveis está multiplicada por um coeficiente, né, que é uma constante
e a gente soma tudo. Então isso aqui está na forma linear. Então a minha função objetivo, eu quero maximizar esses elementos, né? Só que maximizar isso aqui, como nós vimos no nosso problema lá, nosso exemplo, está sempre sujeito a algumas restrições. Eu não posso dizer, olha, produz uma quantidade dos dois produtos que nós tínhamos lá, né? Vamos voltar lá, por exemplo. Dos dois produtos que nós temos, ambos me dão um retorno positivo, certo? Um dá um retorno de 5.000, outro retorno de 3.000. Se eu quero aumentar esse meu lucro, produz o máximo possível, né, de tudo. Produz 1 milhão de lotes do produto 1, 1 milhão de lotes do produto 2, 2 milhões, 3 milhões, 100 milhões. Eu vou produzir o máximo, tender para o infinito. Só que a gente sabe que na vida real isso não ocorre, né? Não tem como uma fábrica produzir uma quantidade quase infinita de produtos, né? Qualquer fábrica, qualquer coisa no mundo real é de certa forma limitada, né? Então essas limitações é que vão entrar aqui nas nossas restrições. Então as nossas, outro slide, né? Então, as nossas restrições vão estar aqui. E aí nós temos dois tipos de restrições: as restrições funcionais, que são do tipo menor ou igual, tá? Então na forma padrão essas restrições elas têm que ser assim, menor ou igual. Então isso aqui tudo tem que ser menor ou igual a um certo valor aqui. Então B1, B2 até Bm aqui são as minhas constantes para as restrições. Então essa função que aparece aqui, né, é a função que representa uma primeira restrição. Então essa função pode ir até onde? Pode ir até o valor B1. Ela tem que ser sempre menor ou igual a B1. Essa segunda até B2. Essa enésima aqui, né, até Bm. Essas são minhas restrições funcionais. E nós temos as restrições de não negatividade, né? Então muitos nossos problemas reais eles incluem essa não negatividade. Então produção de peças, quantidade de horas, quantidade de pessoas, quantidade de material, certo? Na maioria dos casos, na maioria não, mas muitos casos, né, nossas variáveis não podem assumir valores negativos. Valores negativos normalmente aparecem quando nós vamos para análise que envolvem coisas, assim, digamos que da física, né? Temperatura, por exemplo. Então, se eu estou trabalhando com algo que envolve eu escolher um determinado valor de temperatura, aí de repente esse valor de temperatura ele pode ser negativo, ok? Mas assim, cada problema, e isso aqui, né, não sou eu que vou escolher porque eu acho que é mais interessante assim ou assado. Tudo isso aqui, todo esse modelo matemático vai vir do problema real. Inclusive, o meu problema real ele pode não ser linear. Pode aparecer um quadrado ou um cubo aqui em alguma dessas variáveis. Pode aparecer uma função raiz, uma função seno. Pode aparecer o x1 vezes x2. Então pode aparecer algo que vai fazer com que a minha função não seja linear. E se aparecer esse problema real exige isso, então não vou entrar em programação linear. Eu vou entrar em outro tipo de programação, se for um problema de pesquisa operacional. Então programação não linear. Se por exemplo exige, olha, x1, x2, tem que ser valores inteiros, não podem ser valores fracionados. Então eu vou entrar em programação inteira. Então dependendo do meu problema, eu vou ter características diferentes e eu vou ou não entrar em programação linear. Então em programação linear a forma é essa, onde as funções todas são lineares. Então observe que as variáveis de decisão, tanto aqui na minha função objetivo quanto nas restrições, elas estão diretamente ligadas, multiplicadas por constantes, certo? Essas constantes elas podem ou não ser negativas, mas são constantes, não são variáveis. Eu não tenho nenhuma função não linear ligada a nenhuma das variáveis, né? E eu estou somando tudo, né? Então eu tenho aqui as regras de linearidade são satisfeitas e eu também estou assumindo que x1, x2, os valores que eu vou assumir podem ser fracionados, tá? Podem ser números reais, não são somente números inteiros, né?
Então essa é a minha forma padrão de representar. O meu problema real também poderia exigir que, por exemplo, não menor ou igual, mas maior ou igual a um determinado valor. E aí o que vai ocorrer? Vai ocorrer que eu vou precisar trabalhar algebricamente para passar o meu problema para a forma padrão, para depois poder utilizar algum método, certo? Então existem outras formas, o problema real ele pode exigir outras formas. A primeira, eu falei já algumas, né? Mas assim, uma das primeiras é se meu problema não é de maximização, e sim de minimização. Tá? Então nesse exemplo que a gente está tratando aqui, né? A gente está tratando do que? De lucro, não é isso? Eu quero maximizar o que? O lucro total da minha produção. Como eu estou falando de lucro, em geral o lucro a gente quer aumentar, né? Então é um problema de maximização. Eu quero aumentar esse lucro. Mas de repente eu poderia ter o mesmo problema aqui e o que eu quero não é aumentar o lucro, mas o que eu quero é reduzir os meus custos. Então para eu reduzir os meus custos, é melhor eu dividir essas horas como, certo? E aí, se eu estou falando em custo, eu quero reduzir custo, então eu tenho que diminuir o valor, tenho que minimizar esse valor, certo? Então, no mundo real, os nossos problemas podem ser de maximização ou de minimização. Na forma padrão é maximização, mas o problema real pode ser de minimização. E se for de minimização, a gente tem como modificar, como representar de uma outra forma para ficar na forma padrão. Tá? Você vai ver lá na frente. As minhas restrições, elas podem ser de desigualdade do tipo maior ou igual e não menor ou igual. Né? Então, eu quero, por exemplo, então aqui, nesse nosso mesmo exemplo, né, foi incluído, né, que o quanto de horas eu vou gastar da fábrica 1 tem que ser menor ou igual a 4. Mas eu poderia dizer, olha, a minha fábrica 1 ela ainda tem 4 horas disponíveis, no máximo é para gastar 4 horas, mas eu não quero que essas 4 horas totais fiquem livres. Eu quero que no mínimo eu gaste metade dessas 4 horas. Então no mínimo, o quanto eu vou gastar da fábrica 1 tem que ser maior ou igual a 2, né? Então no mínimo, então maior ou igual a 2, né? Olha, a fábrica 3 tem 18 horas livre, é muito. Tem que pelo menos gastar 10 horas da fábrica 3. Então o quanto eu vou gastar ali tem que ser maior ou igual a 10, né? Então eu não estou retirando as restrições que já tenho, certo? Então eu vou continuar com essas, mas eu vou incluir outras. Então x1 menor ou igual a 4, vou colocar mais outra linha, x1 maior ou igual a 2, 3x1 mais 2x2 menor ou igual a 18, eu coloco outra linha, 3x1 mais 2x2 maior ou igual a 18, né? Então eu estou adicionando restrições. Essas outras restrições nesse exemplo, elas seriam de maior ou igual, ok? Também o problema pode ter restrições maior ou igual, assim como ele também pode ter restrições de igualdade, né? E não de desigualdade. Então, uma determinada função tem que ter um valor exatamente igual a P, ok? Eu também posso cair no caso, como eu já falei para vocês, né, de que aquelas minhas restrições de não negatividade não precisam ser atendidas. Então, se eu estiver trabalhando com temperatura e é alguma questão de resfriamento, é um problema que eu preciso escolher uma determinada temperatura para resfriamento, e essa temperatura ela pode variar, por exemplo, de -5 até 2 positivo. Então, não preciso mais ter uma restrição de não negatividade para esse exemplo, né? Então, tudo isso pode vir do mundo real, vai vir do mundo real, e a gente vai precisar passar para a forma padrão. Depois a gente vai entender. Por enquanto, né, apenas entender que isso pode ocorrer, mas que eu tenho que organizar meu problema para você olhar na forma padrão, ok? E depois que eu tenho então meu modelo na forma padrão, nós vamos trabalhar, né, para encontrar as soluções
do meu modelo, do meu problema, ok? Onde aqui, quando a gente fala em solução, esse termo, ele não tem um significado único, né? Normalmente, quando a gente está pensando em um problema qualquer, de qualquer área, e fala em solução, essa solução já é o final, né? Quais são os valores que resolveram o meu problema que eu tenho que colocar aí, né? Aqui, quando a gente fala em solução, dentro de pesquisa operacional, solução é qualquer qualquer conjunto de valores que eu vou passar para minha variável de decisão para eu fazer a minha continha aqui da função objetivo, ok? Qualquer conjunto de valores que eu coloco, eu posso usar para fazer a continha e encontrar a solução da minha função objetiva, né? Assim, encontrar um valor para a minha função objetiva. Então, solução é qualquer conjunto de valores. Sendo que esse conjunto de valores, eles podem o quê? Atender ou não às restrições, e inclusive se ou não, o ótimo, aquilo que eu quero é maximizar para a minha função. Então, é aquele conjunto de valores, é aquela solução que me dá o melhor, né? Então, toda vez que a gente falar em solução, nós temos que falar solução viável ou não. Então, solução viável é aquela que atende a todas as restrições do problema. E nós temos a solução inviável, aquelas soluções que não atendem a todas as restrições do problema, que violam pelo menos uma restrição do nosso problema. Então, voltando lá, aquele nosso exemplo, né? Aqui nós temos a nossa região de solução viável. Então, qualquer pontinho aqui dentro é uma solução viável. Qualquer ponto fora é uma solução inviável. Então, se eu pegar bem aqui, é o ponto x1 igual a 2 e x2 igual a 6, né? Então, é uma solução viável. Se eu pegar bem aqui, eu vou ter x1 igual a 4 e x2 igual a 6. É uma solução, só que é uma solução inviável. Não tem como aplicar isso é um problema. Por quê? Porque ela desrespeita uma das minhas restrições, né? Eu tenho aqui 5 restrições, certo? Cada reta que forma cada um dos 5 lados desse meu desenho, dessa minha área aqui, é uma restrição, né? Esse pontinho bem aqui, x1 igual a 4 e x2 igual a 6, ele atende ao que? A restrição de não negatividade do x1, a restrição de não negatividade do x2, atende a restrição de x1 menor ou igual a 4, atende a restrição de x2 menor ou igual a 6, ou 2x2 menor ou igual a 12, né? Mas não atende a essa restrição bem aqui, dessa reta inclinada, que é 3x1 mais 2x2 menor ou igual a 18, né? Então, esse ponto está à direita dessa reta, e eu preciso que ele esteja à esquerda. Então, ele violou essa restrição. Então, ele é um ponto inviável, infactível, uma solução inviável ou uma solução infactível, né? Eu tenho a minha região de soluções viáveis, né? Que é a região aqui permissível, que é o que? É o conjunto de todas as soluções viáveis. E a minha solução ótima é o que? É a solução viável que possui o valor mais favorável da minha função objetiva. Se é de maximizar, é aquele que me dá um maior valor para a função objetiva. Se for de minimização, vai ser aquela solução que me dá o menor valor para a função objetiva, né? Falando de forma padrão, aquele que dá o maior valor para a função objetiva. Então, solução ótima, solução viável que dá o maior valor para a função objetiva. Então, voltando aqui ao desenho, essa solução bem aqui, ela dá um valor maior do que a solução aqui, no 2 e 6. Né? Então, bem aqui, também a solução ótima é o 2 e 6. Mas se eu pegar o 2, o 4 e 6, me dá uma solução prazer, né? Para a função objetiva maior ainda, ok? 4, né? Então, a minha função objetiva aqui, 3x1 mais 5x2. Então, 3 vezes 4, 12, mais 5 vezes 6, 30. Então, ela varia para o valor 46, que é maior que o 36 aqui, certo? Então, aqui eu vou ter 42 para a minha função objetiva e aqui eu tenho 36 para a minha função objetiva. Por que eu não uso esse valor, essa solução? Porque essa solução ela é infactível.
ela é inviável, não tem como eu aplicar essa solução no meu problema, certo? Se eu aplicar essa solução no meu problema, eu vou necessitar de mais de 18 horas. Eu não tenho mais de 18 horas. Eu precisaria parar alguma outra coisa. Mas é interessante para alguma outra coisa porque aqui o lucro é alto. Se for esse o caso, aí a gente entrou em outro problema, certo? Então existe um outro problema onde é muito semelhante a esse, só que tem mais uma condição, uma consideração. Qual é? É de que o produto tal, eu posso reduzir a quantidade dele para liberar mais horas da fábrica 3 para poder produzir mais aqui, tá? Então, se eu vou mudar minhas restrições, se eu vou incluir nova restrição, isso passa a ser um outro problema, ok? Então, esse problema aqui, eu tenho a minha solução ótima, ela tem que estar aqui dentro da minha região factível, né? Se eu quero testar esse outro ponto, então eu estou na verdade pegando e construindo um outro problema. Aí eu vou precisar de um outro modelo, muita coisa vai ser parecida aqui, eu vou aproveitar, mas aí já é outro problema, né? Então, minha solução ótima, uma solução viável, que possui o valor mais favorável da função objetiva. E aí, é possível, inclusive, que o problema ele não tenha nenhuma solução viável. Mas como o problema não vai ter solução viável? Dependendo do conjunto de restrições que eu montei, posso não ter solução viável. Então, eu posso dizer, por exemplo, olha, para aquele problema que eu estou tratando, né, eu quero que o meu lucro seja no mínimo 50, tá? 50 mil. Né? Então, eu estou aqui, né? Esse é o meu problema, certo? Eu tenho aqui o lucro, 3 mil produto tipo 1, segundo tipo 2. E aí eu posso dizer, né? Então, é um outro problema agora, certo? Eu posso pegar esse aqui e adicionar, criar um outro problema a partir dele, adicionar mais uma coisa, mais uma restrição que é a seguinte, olha, para valer a pena eu produzir esses produtos do tipo 1 e do tipo 2, esse meu lucro aqui, total, final, né? A minha função objetiva tem que ser de no mínimo 50 mil. Eu tenho que lucrar aqui no mínimo 50 mil. Por quê? Porque esse aqui é meu lucro bruto, o lucro líquido ainda vai descontar um monte de coisa, imposto, isso, aquilo. Então, para ser vantajoso para mim, tem que ser no mínimo 50 mil. Então, adicionei uma outra restrição, que é o quê? O quanto eu vou produzir do x1 vezes 3, mais o quanto eu vou produzir do x2 vezes 5, tem que ser maior ou igual a 50. Quando eu adiciono essa restrição, está aqui a minha reta, 3x1 mais 5x2 igual a 50. Eu quero que seja maior ou igual a 50, então eu vou pegar para cá. Certo? Região factível que eu tinha com as outras restrições estão aqui. Agora eu preciso estar para cima dessa reta. Tem interseção entre as áreas? Não. Eu não consigo achar um ponto que satisfaça todas as restrições ao mesmo tempo. Então, esse problema, se eu adicionar essa restrição, ele é um problema que não tem solução viável. Eu não consigo encontrar valores para x1 e x2 que me dão um lucro maior que 50, ou pelo menos 50, né? E que atenda a essas restrições aqui. Tá? Então, é possível que eu tenha problemas onde a minha solução, eu não tenho solução viável. Mas como é que isso acontece na prática? Porque as pessoas elas têm que entender, né? Assim, a gente pode começar a se perguntar, mas o dono da empresa, o gerente, as pessoas estão ali, elas não sabem o que é possível, o que não é, como é que eles vão me passar um problema que tem solução inviável? Os problemas reais, industriais, de empresa, seja do que for, atualmente eles são tão grandes que é difícil a gente conseguir ter uma visão ampla de tudo. Em geral, são equipes trabalhando, né? E aí tem algumas pessoas que entendem sobre alguns aspectos, vão me dar informações sobre algumas restrições, outras pessoas entendem sobre outros aspectos, vão dar informações sobre outras restrições.
outras pessoas entendem sobre outro aspecto, vão dar informações sobre a função objetiva. E então, quando a gente junta tudo, a gente pode acabar chegando em situações desse tipo. Então, por exemplo, aqui no nosso exemplo, essa parte aqui das restrições, né, de horas de trabalho, eu posso estar pegando ali com pessoas que estão diretamente nas fábricas, tá, que tratam da questão da produção e da operacionalização da fábrica. Já essa questão aqui do lucro mínimo, que é essa reta aqui, seria pessoas que estão lá na parte mais comercial, mais na parte de venda, na parte de balanço da empresa, na parte da contabilidade da empresa, na verdade, né? Então elas podem não ter total ciência dessas restrições aqui. E aí quando a gente junta tudo, a gente chega nessa questão, olha, a solução, o meu problema não tem solução viável. E aí isso aqui já é uma análise, uma apresentação para as pessoas que vão tomar a decisão, né? Lembrem-se que na pesquisa operacional a nossa ideia é prover informações para que as decisões sejam tomadas de forma mais inteligente. Então, é por isso que quando a gente fala em solução, essa solução não é a solução como a gente está acostumado, aquilo tem que ser feito porque é o melhor e ponto final, né? Então, na verdade, é solução no sentido de que cada uma, se for aplicada, vai gerar informações que eu preciso decidir, né? Ok? É possível também que meu modelo tenha múltiplas soluções ótimas. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter uma restrição que ela gera uma reta paralela à minha função objetiva. Se isso ocorrer, e se a minha solução ótima, né, tiver em um desses cantinhos aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer que a minha função objetiva vai ficar sob a restrição, e então qualquer pontinho aqui sobre essa restrição vai me dar o mesmo valor. Então, assim, tentando simplificar, essa é a minha reta da função objetiva. Esse é o máximo que ela pode ir. Qualquer coisinha que eu mover faz ela sair da minha região de soluções viáveis. Então, esse é o máximo. Z igual a 18. Nesse caso aqui, o que acontece? Acontece que qualquer ponto em cima da reta, desse local aqui para esse outro aqui, né, entre esses dois pontos aí, eu tenho infinitos pontos aqui nessa reta. Qualquer um desses pontos me dá o mesmo valor, Z igual a 18. Então, qualquer um desses pontos, se eu aplicar, vai me dar o mesmo resultado de lucro para esse meu problema. Okay? Então, qualquer um deles é uma solução ótima. Então, eu posso ter múltiplas soluções ótimas. Eu posso ter mais de uma solução, mais de um ponto no meu problema que me dá o mesmo valor para a função objetiva, onde esse valor já é um valor ótimo. E nós também podemos ter modelos com função objetiva ilimitada. Então, por exemplo, se a gente retirar aquela restrição lá de que x2 tem que ser menor ou igual a 6, né? Ou 2x2 menor ou igual a 12, o que acontece? Aquela nossa restrição lá, olha, 2x2 menor ou igual a 12, dá esse limite aqui na horizontal, né? Ele corta bem aqui. Se eu tirar essa restrição e eu tirar também essa outra restrição aqui em cima, né? Então, eu estou tirando duas restrições. Se eu tirar essas duas restrições, o que acontece? Essa é a minha função, essa é a minha região de permissível, né? Ou região factível, ela pode crescer infinitamente aqui para cima. É possível o problema rastrear essa característica? Sim, também é possível. Pode ser ou porque falta ainda alguma informação, algum dado para eu coletar, para poder completar meu modelo, ou porque daquela ideia, né? Cada área, cada pessoa enxerga algo diferente. Quando a gente junta tudo, a gente chega num modelo que assim, a princípio parece que ele tem restrições, e na verdade ele
não ter restrições em um determinado sentido, né? Então, esse é o problema aqui, ele pode crescer infinitamente, né? Então, é um modelo onde a função objetiva ela é ilimitada. E aí, de todas as soluções que nós temos, né? Então, nós temos aqui, né? Solução viável, inviável, temos a região de soluções viáveis, nós temos a nossa solução ótima, né? E aí, dependendo do problema, pode não ter solução viável, pode ter múltiplas soluções ótimas, pode ter uma função objetiva ilimitada, ou pode ser um problema que tem apenas uma solução ótima, como foi o exemplo que a gente fez, certo? Dos problemas, eles vão ter ali um conjunto infinito de soluções viáveis, certo? Conjunto, normalmente, os problemas vão ter um conjunto infinito de soluções viáveis. Então, aqui dentro, né, desse nosso trapézio aqui, eu tenho infinitos pontos. Esses infinitos pontos, assim, de cara a gente já pensa, olha, se tem infinitos pontos, eu não posso fazer um método exaustivo de teste. Ele testa todas as soluções e me diz qual é a melhor, né? Implementar um algoritmozinho bem simples, de um laço for ali, que vai testar todas as soluções e depois dizer qual é a melhor. Porque ele nunca vai acabar de rodar, já que tem infinitas soluções. Então, dessas soluções viáveis, tem algumas que são mais interessantes para a gente, porque reduz a quantidade de testes que nós precisamos fazer, que são as chamadas soluções de ponto extremo factível. O que é uma solução de ponto extremo factível? É aquela que está no vértice da minha região de soluções viáveis, que está em algum dos vértices. Nesse caso aqui nós temos 5 vértices, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então nós temos 5 soluções ponto extremo factível. Por que é importante eu identificar essas 5, saber que eu tenho 5? Porque para eu encontrar a minha solução ótima, eu não preciso trabalhar com todos os pontos da minha região de soluções viáveis. Basta eu trabalhar com esses 5 pontos. Por mais que eu tenha eu tenha tanta restrição, que eu incluo aqui uma região com muitos vértices, né? Ainda assim vai ser uma quantidade finita, certo? Vai ser uma quantidade menor do que todos os possíveis dentro da minha região de solução. Então, a solução ponto extremo, toda vez que a gente falar em função, solução ponto extremo factível, nós estamos falando desses pontinhos aqui nos vértices. E o que são esses pontos nos vértices? São os locais onde as restrições se encontram. São pontos onde as restrições se encontram, né? No nosso caso aqui, nós estamos com 2 variáveis de decisão, né? Então, nosso ponto extremo factível é onde 2 restrições se encontram, certo? Então, aqui apontando, né, dando destaque. Essa parte é bem importante, porque o método que a gente vai ver do Simplex, ele utiliza esses pontos extremo factíveis, certo? E aí nós temos, em relação a essa questão, uma questão, assim, em relação a isso, ao ponto extremo factível, ele reduz a nossa quantidade de pontos para testar. Por quê? Porque em programação linear, nós temos uma questão que aqui, eu retirei do nosso livro texto lá, então vou ler aqui para vocês melhor. Relação entre soluções ótimas e soluções ponto extremo factível. Considere qualquer problema de programação linear com soluções viáveis e uma região de soluções viáveis limitada, certo? Então nós estamos tratando de problemas nesse caso aqui, onde eu tenho uma região de soluções viáveis, então eu tenho solução factível e é limitada a minha região, certo? O problema certamente terá soluções ponto extremo factível. Então, como eu estou falando de programação linear, então tudo são retas, né? E aí, essas retas elas vão se encontrar em alguns locais. Como a minha região é limitada, isso aqui precisa estar
fechadinho, né? Então essas restrições estão se encontrando. Então com certeza eu vou ter pontos extremos factíveis, né? Soluções pontos extremos factíveis. Então o problema certamente terá soluções pontos extremos factíveis e pelo menos uma solução ótima. Por que pelo menos uma solução ótima? Porque existe a região de soluções viáveis e essa região ela é limitada. Se ela é limitada, então existe pelo menos um ponto aqui dentro que vai me dar o máximo da minha solução objetiva. Se eu quero encontrar um valor maior para a minha função objetiva, eu teria que sair dessa região. Então, pelo menos uma solução ótima. Além disso, a melhor solução ponto extremo factível tem de ser uma solução ótima. Então, a minha solução, eu posso ter, né, mais de uma solução ótima, certo? Mas, independente se eu tenho apenas uma solução ótima, eu tenho várias soluções ótimas, o meu ponto extremo factível, que tem melhor solução para a minha função objetivo, é uma solução ótima. Se for o caso de ter apenas uma solução ótima, então um ponto extremo factível vai ser aquela solução ótima. Se é um caso de eu ter mais de uma solução ótima, então vai acontecer que eu tenho mais de um ponto extremo factível com solução ótima, que foi aquele caso aqui, né? Então aqui eu tenho mais de uma solução ótima. Então eu tenho um ponto extremo factível aqui, que é ótimo, e tenho um ponto extremo factível aqui, que também é ótimo. Tá? Então, além disso, a melhor solução ponto extremo factível tem que ser uma solução ótima. Portanto, se um problema tiver exatamente uma solução ótima, ela obrigatoriamente é uma solução ponto extremo factível. Se o problema tiver múltiplas soluções ótimas, pelo menos duas delas são obrigatoriamente soluções ponto extremo factível, certo? Então, se eu estou num problema onde eu tenho uma região de soluções viáveis limitada, eu posso me concentrar apenas nos pontos extremos factíveis e encontrar qual deles me dá uma melhor solução para a função objetiva. Esses, né, que me dão a melhor solução para a função objetivo são a solução ótima do meu problema. Okay? E aí, para quem está trabalhando com problemas de programação linear, nós temos algumas hipóteses que têm que ser aceitas exatamente para se encaixarem em programação linear, né? Então são hipóteses relacionadas à questão da linearidade das funções que estão sendo colocadas no meu modelo, certo? Depois que o modelo está prontinho, né? Nem por exemplo aqui, a gente tem como observar cada uma das funções para verificar se é ou não é linear. Porém, a gente pode também estar pensando isso no sentido de análise do problema em si, né? Do entendimento do problema, do próprio entendimento do problema, eu já sei se ele vai ou não ser um modelo linear. Como? Pelas hipóteses que são colocadas. Então, a primeira hipótese é a hipótese da proporcionalidade. O que significa isso? Significa assim, cada atividade, né? Cada variável de decisão, lembre, eu tenho as minhas atividades e essas minhas atividades eu vou dividir o recurso entre essas atividades. Então, cada atividade que eu tenho, quando eu adiciono recurso para ela, o retorno que ela vai me dar, né, que vai ser medido lá na função objetivo, ela tem que ser proporcional ao quanto de recurso eu dei para aquela atividade. Vamos lá ao nosso exemplo, novamente, né? Então, tem atividade que é fabricar produtos do tipo 1, certo? E essa atividade exige recurso que é horas de trabalho. Horas de trabalho da fábrica 1, horas de trabalho para a fábrica 2.
Se eu der 1 hora, certo? Para a fábrica, se eu disser, olha, a atividade 1 vai produzir um lote de produto, lá na minha função objetiva, eu vou lucrar por esse um lote 3.000. Se eu disser que eu vou produzir meio lote apenas, devido às questões aqui relacionadas a horas, eu vou ter lá no meu lucro quanto? Metade de 3.000, 1.500. Se eu disser que eu vou produzir 3 lotes, eu vou ter lá no meu lucro 3 vezes 3.000, 9.000, certo? Então, o quanto essa atividade vai me dar para minha função objetiva tem que ser diretamente proporcional, linearmente proporcional. Vou colocar assim, é até meio redundante isso, tá? Linearmente proporcional, mas vou colocar só para enfatizar. Então, tem que ser linearmente proporcional ao quanto eu vou dar para essa atividade. Então, se meu x1 é 1, então 1 vezes a constante lá do x1 por esse cara. Se meu x1 é meio, meio vezes x1. Se meu x1 é 10, 10 vezes x1. E assim vai. Para o x2, a mesma ideia. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma tabelinha de lucro do produto 1, certo? Em milhares de dólares por semana. E aqui eu tenho, olha, meu x1. Então, meu x1, se eu escolher 0 para ele, quanto ele vai me dar de lucro? 0. Se para o x1 eu escolhi o valor 1, quanto ele vai me dar de lucro? Vai me dar de lucro 3. Se para o x1 eu escolher 2, quanto ele vai me dar de lucro? 6. Se para o x1 eu escolher 3, quanto vai me dar de lucro? 9. Se eu escolher 4, ele vai me dar 12. Então, as coisas aqui são, percebam, proporcionais, né? Do 0 para 1, aumentou 3. Do 1 para o 2, aumentou quanto? Aumentou 3 também, né? Eu aumentei 1, aqui eu aumentei 3. Aqui eu aumentei mais 1, aumentei mais 3. Aumentei mais 1, aumentei mais 3. Então, sempre proporcional. Se tiver uma regrinha matemática, como está aqui, né? Opa, passei, né? Tá, porque, peraí, é no outro slide lá, né? Se eu tiver uma regrinha matemática, como está aqui, olha, é 3.000 por cada lote. Já fica mais simples de identificar essa proporcionalidade. Mas, às vezes, essa proporcionalidade ela não vem direta aqui, né? Às vezes, eu preciso realmente coletar dados e montar tabelas para entender que, olha, eu tenho que pegar o x1 e multiplicar por 3, multiplicar por 2,5, multiplicar por sei lá quanto, certo? Então, aqui, nessa tabelinha aqui, a minha proporcionalidade ela é satisfeita. Se eu aumentar de 0 para 1, aumentei em 1, aumentei em 3. Do 1 para o 2, aumentei mais 1, aumentei mais 3, né? Aqui, né? Do 0 para o 2, do 0 para o 2 dá 6, né? Se eu vier do 1 para o 3, então tem que aumentar em quanto? Mais 6 também. Do 2 para o 4, mais 6 também, certo? Do 1 para o 3, do 1 para o 3, 9. Então, se aumentar, do 0 para o 3, né? Do 0 para o 3, aumenta em quanto? Aumenta em 9, né? Do 0 para o 9. Do 1 para o 4, tem que aumentar quanto? Tem que aumentar 9 também, né? 3 mais 9, 12, certo? Então, aqui a proporcionalidade já está satisfeita. Só que tem casos em que a proporcionalidade não é satisfeita, ok? Então, o caso 1 aqui, 0, 2, 5, 8, 11. Então, se eu olhar para cá, do 2 para o 5 é quanto? É 3. Do 5 para o 8, 3 também. Do 8 para o 11, 3 também. Só que aqui no primeiro, ó, do 0 para o 2, não é 3, certo? É quanto? É 2. Então, do 0 para o 2, 2, né? Aqui do 0, aqui eu tinha 0, eu escolhi x1, 0. Quanto vai contribuir lá no lucro? 0. Escolhi x1, 1. Quanto eu vou contribuir lá no lucro? 2. Escolhi x2, 2. Quanto eu vou contribuir lá no lucro? 5. x1 eu escolhi 3. Quanto eu vou contribuir lá no lucro? 8. Então, aqui, né, se eu aumentar em 1, eu estava contribuindo com 1. Meu x1 era 1.
e eu mudei para 2, aumentei 1 no X1, eu aumentei lá no lucro 3. Se eu estava no 2 e fui para o 3, aumentei lá no lucro também 3. Mas quando eu estava no 0 e fui para o 1, eu não aumentei em 3, aumentei só em 2. Então as coisas não estão proporcionais. Essa questão de não proporcional aqui nesse caso, às vezes ele vem, por exemplo, olha, se eu não produzir nada, eu não tenho custo nenhum. Mas a partir do momento que eu produzo, eu tenho um custo fixo de 1, por exemplo. Né? Então, se eu não produzir nada, eu não tenho custo nenhum, meu lucro é 0. Mas a partir do momento que eu produzo alguma coisa, eu tenho um custo fixo de 1. Então, se eu, nesse mesmo exemplo que está falando, né? Então se eu produzir 1, meu lucro é 3, mas tem um custo de 1, o lucro no final lá é 2. Se eu produzir 2, meu lucro seria 6, mas eu tenho um custo de 1, me reduz 1, 5. Né? E assim vai. Então, continua aqui, né? Essa parte, cadê? Todos eu troco no outro, é que eu estou com 2 slides aqui abertos, eu fico toda hora trocando. Então, aqui, o que acontece? Não seria direto como está aqui, o lucro por lote é 3.000. Na verdade, o lucro por lote é 3.000, mas eu tenho um custo fixo de 1 a partir de quando eu começo a produzir. Né? E aí isso deixaria, não traria a proporcionalidade. Então esse caso aqui não é um caso que atende à regra de proporcionalidade. Os outros dois eles são bem mais simples ainda, que é quando vai inclusive aumentando. Né? Então 0, lucro 0, quando meu X1 é 1, em relação ao produto 1, atividade de 1, meu lucro é 3. Se for 2, o lucro é 6, olha, então do 0 para cá era 3, daqui já passou para 4. Né? Do 2 para o 3 é 12, então aumentei em 5. Do 3 para o 4 vai para 18, aumentei em 6. Então percebo que eu não estou aumentando de forma proporcional. Situações como essa, situações onde quanto eu mais, é quando eu tenho, digamos que um bônus, né? Se eu produzir mais, eu tenho um bônus ali em relação a quanto eu produzir. Se eu produzir só 1, eu ganho 3. Se eu produzir 2, eu ganho 6 mais um bônus, aí dá 7. Se eu produzir 3, eu ganho lá os 9 mais um bônus que vai fazer chegar em 12. Se eu produzir 4, eu ganho aqueles 12 mais um bônus que vai fazer eu chegar em 18. Né? Então, quando eu tenho esse exemplo de que quanto mais eu coloco para aquela atividade, mais eu lucro, então isso faz com que a minha proporcionalidade deixe de existir. E se a minha proporcionalidade deixa de existir, eu deixo de ser um modelo de programação linear. E o terceiro caso é aquele em que eu vou aumentando aqui o nível da atividade, né, o quanto eu estou colocando para aquele minha variável, só que vai reduzindo aqui os meus lucros. Né? Então, por exemplo, posso ter um caso onde o quanto eu vou lucrar é limitado, certo? Não vai produzindo, vai ganhando por cada um, vai produzindo, só que chega numa hora que não tem como eu lucrar mais porque, por exemplo, o mercado não compra, certo? Ou eu não tenho comprador para essa minha peça. Então, eu tenho no máximo 6 eu tenho no máximo, por exemplo, 3 compradores, certo? E além disso, nem sempre aqueles meus compradores compram tudo que eu produzo. Então, se eu não produzir nada, não lucro nada. Se eu produzir pelo menos aquele vai ser vendido. E aí eu ganho 3. Se eu produzir 2, vai ser vendido, mas o outro eu vou ter que vender com preço mais baixo, porque eu não vou, senão eu vou ficar com ele retido no estoque, não compensa. Se eu produzir 3, eu tenho que baixar o custo de todos para conseguir vender os 3. Se eu produzir 4, não adianta, eu não consigo vender os 4, então meu lucro chega no máximo 6. Então, casos onde claramente a proporcionalidade aqui não está sendo atendida, certo? Nossa segunda hipótese é a hipótese da aditividade. Essa hipótese, essa proporcionalidade, ela aparece nas nossas funções, pode ser na função objetivo ou nas restrições,
com quadrados, ao cubo, raiz, seno de alguma coisa, ou uma função que é definida por partes, certo? A nossa outra hipótese é a da aditividade. Então, toda função objetiva ou do lado esquerdo, as restrições funcionais, né, em um modelo de programação linear é a soma das contribuições individuais das respectivas atividades. Na prática, o que isso quer dizer? Eu tenho uma solução que é x1, 1 e x2, 0. Essa minha solução me dá, lá na função objetivo, um lucro 3, certo? Eu tenho uma outra solução que é x1, 0 e x2, 1. Essa solução me dá lá na função objetivo o valor 5. Se eu pegar... E a aditividade é a questão da soma mesmo, olha. Então, eu tenho uma outra solução que ela é o quê? A soma desses dois aqui, certo? Olha, no x1, 1 e no x2, 1. Então, essa é a minha solução aqui, 1x1 e 1x2 é a soma desses dois, certo? Se esse cara é a soma desses dois, então o resultado aqui na função objetivo tem que ser a soma do resultado lá individuais daquelas soluções. Então, 3 mais 5, 8. Então, aqui a aditividade ela é satisfeita. Eu tenho caso onde essa aditividade não é satisfeita. Então, essa solução 1, 0 me dá uma contribuição lá no lucro 3 e 0, 1 me dá a contribuição 5. Se eu pegar a solução 1, 1, que é a soma dos dois aqui, me dá um resultado 9. Aí, mesma coisa, né? Se tiver só produto do tipo 1, tenho 3.000. Se eu tiver produto do tipo 2, 5. Se eu tiver uma solução que usa os dois, né, dois tipos de produto, eu tenho um bônus ali porque eu vou vender em conjunto mais caro, enfim. Isso aqui vai vir do problema real. Se no problema real eu identifico que a aditividade não é satisfeita, né, essa solução aqui é a adição das duas. O resultado não é a adição daquelas duas soluções. Se isso não é satisfeito, então eu violo a hipótese da aditividade. E aí meu modelo ele não é linear. Outro caso, né? Quando eu somo, dá menor ainda, em vez de dar 8, dá 7. Então, da mesma forma, essa solução aqui me dá um lucro menor porque eu vou vender em conjunto e aí o cliente vai ter desconto. Enfim, qual for o motivo, quando a aditividade não é satisfeita. Matematicamente, essa aditividade ela vai aparecer, quando ela não é satisfeita, ela vai aparecer tendo termos cruzados. Né? Então, aqui, perceba aqui na minha solução padrão, as minhas variáveis de decisão, elas estão sempre multiplicadas só por esses coeficientes aqui, ó, C1, C2, Cn, A1, A12, A22, né? Então, esses caras aqui são números, né? São constantes, B1, B2 são constantes, são números, né? Não são variáveis. As minhas variáveis aqui são x1, x2 até o xn, né? Mesma coisa aqui, o x1 aqui, esse mesmo x1 aqui, é o mesmo aqui, você vai. Percebam que eles não estão cruzados, ou seja, em nenhum local aparece x1 vezes x2, ou x1 vezes xn, ou x3 vezes x4, x2 vezes xn. Então não aparece esse cruzamento de variáveis. Né? Então essa aditividade vem exatamente por não ter esse cruzamento aí dessas variáveis. Né? Que é o que também mantém a minha função linear. Minhas funções como lineares. Outras hipóteses, a divisibilidade. Então, as variáveis de decisão em um modelo de programação linear podem assumir quaisquer valores, inclusive valores não inteiros, certo? Então, valores reais, fracionários, né? 0,7789, por exemplo, que satisfaçam as restrições funcionais e de não negatividade, já que cada variável de decisão representa um nível de alguma atividade, supõe-se que as atividades possam ser desenvolvidas em níveis fracionários. Né? Então, no nosso exemplo, né, nós acabamos pegando valores inteiros aqui. Né? Nossa solução foi uma solução com valor inteiro, né? x12,
x12 e x26. Mas aqui esse exemplo ele foi feito para ser simples, né? Para ser didático, para facilitar as nossas continhas, facilitar a visualização, facilitar desenhar o gráfico, né? Mas poderia ser qualquer valor real. Eu escolhi valores inteiros aqui não por uma obrigação do meu problema, né? Mas porque foi interessante aqui, para didaticamente a gente ver, né? Mas poderia, né, na definição do meu problema, eu poder lá na minha questão de coleta de dados, alguém, né, o gestor, o pessoal na fábrica, em algum lugar alguém poderia chegar comigo e dizer, olha, os lotes que vão ser produzidos, eles precisam ser inteiros. Precisam ser inteiros porque eu vendo semanalmente para as empresas, e se eu ficar com um lote que está faltando peça, o meu lote é de 100, né? 100 portas. Se eu tiver só 99 portas, aquele lote fica perdido, por exemplo. Ele não estava completo, ele fica perdido. Eu não posso completar na semana que vem e, enfim, vou ter que jogar fora. Então, nesse caso, seria exigido que a solução só tivesse números inteiros. E aí não seria, então, um problema de programação linear. Seria um problema que a gente chama de programação inteira. Então, na programação linear, a hipótese da divisibilidade ela tem que ser atendida. Então, a minha solução ótima pode incluir valores para minha variável de decisão que são números reais, quaisquer, lógico, desde que atendam às restrições, né? Então, falando de soluções factíveis. Então, desde que atenda às restrições, qualquer número real, né, pode ser utilizado. Nós temos também a hipótese da certeza. O que é a hipótese da certeza? A hipótese da certeza é de que os valores, né, definidos por nossos parâmetros modelos são constantes conhecidas. Então, esses valores aqui, né, C1, C2, C1, A1, A12, A1N, B1, B2, então esses caras todos aqui, eles são números, eles são constantes, conhecidas. Então, C1, deixa aí, C1 é uma variável que fica mudando com o tempo, uma variável que eu não sei, não, tem que ser bem conhecida, esses valores, eles são constantes, certo? Então, essa é a minha hipótese da certeza. Assume-se que os valores definidos para os parâmetros do modelo são constantes conhecidos. Em aplicações reais, aí vem a observação, os parâmetros do modelo em geral são estimativos, né? Então, muitas das vezes, quando nós estamos trabalhando ali, nós não temos a certeza daquele valor. Às vezes, aquele sistema daquele modelo ali, ele nem existe realmente. Ainda estou estudando como eu vou construir, como ele vai trabalhar para depois botar em funcionamento. Então, quando ele for para funcionamento, ali ele pode ter uma pequena mudança. Eu achei que ia ser 5 alguma coisa e é 4,5, né? Então, em problemas reais, os parâmetros, eles em geral são estimativas, né? E então essa hipótese da certeza, ela nem sempre é satisfeita. E aí, por isso a gente realiza o que a gente chama de análise de sensibilidade. O que é análise de sensibilidade? Análise de sensibilidade é testar, olha, para esses parâmetros que eu tenho, até onde cada um dos meus parâmetros podem mudar para que a minha solução continue a mesma. Então, pegando aqui aquele nosso, voltando lá, nosso mesmo exemplo, né? Deixa eu... Então, a minha solução ótima aqui é aquela x12, né, e x26. Se eu pegar esse lucro aqui do produto 1, que é 3.000, eu disse, eu pensei que era 3.000, mas agora eu vi que na verdade ele não é 3.000, ele é 2.800, ele é um pouquinho mais baixo. Então, o lucro que eu vou ter no final, ele vai mudar, certo? A minha função objetivo mudou, esse termo, essa constante vai mudar, mudou minha função objetivo, vai mudar o resultado da função objetivo. Mas a solução que eu tenho produz 2 desse e 6 desse,
continua sendo ainda a melhor ou não é mais interessante eu ter 2 desse aqui, baixou o lucro, bora aumentar aqui do produto 2, né? Então, a análise de sensibilidade é isso, se eu mudar meus parâmetros, o quanto aquela solução ainda continua sendo a melhor. Então, nesse caso aqui, se eu baixar de 3.000 para 2.800, a minha solução ótima ainda continua sendo a mesma. Por quê? Porque 6 já está no máximo aqui que é possível, né? Devido à fábrica 2. Então, vou botar 6 lotes aqui, vou ter 2 horas na fábrica 2, vai alcançar as 12 horas. Não tem como aumentar 6. Por mais que eu baixe bastante esse lucro aqui, eu continuo limitado nos 6 aqui relativa a horário disponível, né? As horas disponíveis. Então, a solução 2,6 ela continua válida. Mesma coisa, se eu aumentar aqui de 5 para 6, a solução continua válida. Porque ficou mais interessante produzir do tipo 2, mas eu não tenho como produzir mais do tipo 2. Então, eu continuo sendo 6 do tipo 2 e 2 do tipo 1. Agora, se eu baixar, aqui era 5.000, eu baixei para 4.000. Será que ainda é bom eu continuar com 6 e 2? Continuar com 6 aqui, 6 vezes 4, 24. Né? 2 aqui, 2 vezes 3, 6. Então, vou considerar agora 30. Em vez de 36, agora eu vou ficar com 30. Se eu aumentar esse aqui de 2 para 4, 4 vezes 3 vai dar 12, né? Só que como eu aumentei aqui para 4, essas 18 horas disponíveis aqui, agora eu passo a ter só 6 horas disponíveis aqui, certo? Passo a ter só 6 horas. Se eu tenho só 6 horas disponíveis aqui, aqui eu só vou produzir 3. 3 vezes 5, 15. Então, 15 mais 12, 27. Ainda continua abaixo do que eu tinha antes. Então, a solução que eu tinha antes, 6 e 2, ainda continua boa. Mesmo que eu pegue esses 5.000 e baixo para 4.000. E se eu baixar aqui para 3.500, certo? Então, estou conseguindo acompanhar os cálculos, né? Então, se eu baixar aqui para 3.500, eu vou produzir 6 aqui, 6 vezes 3.500 vai dar quanto? Vai dar 21, certo? Então, eu vou ganhar 21 por aqui. E por aqui eu vou ganhar 6. Então, eu vou ter um total 27. Bora aumentar aqui para 4. Se eu aumentar esse para 4, eu vou ganhar aqui 12. Aqui eu só vou poder produzir 3, né? Então, aqui 12, aqui 3. 3 vezes 3.500 vai dar 10.500, né? Aí, esse 10.500 com o 12 daqui vai dar 22.500, certo? Então, 22.500 é maior do que eu tinha quando era 6 e 2. Então, mudar a solução 4, 3, é melhor do que deixar a solução 2, 6. Entendeu? Então, assim, a análise de sensibilidade é isso. É até onde eu posso mudar meus parâmetros para que a mesma solução ainda seja a solução ótima. E isso não é só em relação aos termos aqui da função objetiva. Pode ser em relação também as restrições, os níveis das restrições, os coeficientes das restrições. Então, cada mudança dessa pode ou não impactar no sentido de eu precisar mudar a minha solução. Meu problema é passar a ter uma solução ótima e diferente. Então, a análise de sensibilidade vai vir nesse sentido, de encontrar até onde esses valores podem mudar sem que a solução mude, né? E aí, quando o grau de incerteza é muito grande, então a gente trata os parâmetros como variáveis aleatórias. E aí, nesses casos, a gente precisa então trabalhar com teoria das probabilidades, juntar a parte de pesquisa pessoal com teoria das probabilidades. E aí existem teorias específicas, cadeias de Markov decisão, teorias de fila, simulação. Então, dentro da pesquisa pessoal vão existir vários aspectos que tratam específicos de quando eu tenho não mais constantes, e sim variáveis aleatórias. Então, meu lucro, né? Então, aqui não. Voltando aqui, desculpa.
Então aqui, olha, o tempo, a hora disponível na minha máquina, na fábrica 1 é 4. Mas esse 4, ele é apenas uma média aqui. Ele fica mudando ao longo do mês, ao longo das semanas. Por quê? Porque depende lá de quantas produtos foram pedidos de outra, assim, a quantidade de outros tipos de produto, depende se a minha máquina teve que ir para manutenção ou não, depende se a matéria-prima tem ou não, assim, depende de muitas coisas. Tem semana que eu tenho 4 horas, tem semana que tem 10 horas, tem semana que não tem uma hora disponível. Então esse 4 aqui, na verdade, é só uma média. Isso aqui fica mudando ao longo da semana. Esse aqui é aleatório. Então não posso trabalhar como programação linear. Vou trabalhar com outros tipos de programação. Então essas são as hipóteses para a gente trabalhar com programação linear. E agora que a gente já entendeu exatamente como funciona a programação linear, como identificar que um problema de programação linear, um modelo matemático, as hipóteses têm que ser seguidas, a gente vai passar para entender um pouquinho sobre o método simplex, tá? Essa aula eu vou finalizar aqui. Na verdade, essa aula se divide em 2 partes, tá? A primeira parte vai até aqui e a segunda parte a gente vai estar tratando específico do método simplex. Então no próximo vídeo que vai ser postado junto, a gente continua falando do método simplex, que é um dos métodos para resolver programação linear, problemas de programação linear.